Oi, pessoal, sejam bem-vindos a mais um Competências e Habilidades. Eu me chamo Giovana, sou a professora de linguagens e vou vir aqui para conversar com vocês um pouco mais, trazer um pouco mais do assunto do modernismo, os principais autores, as principais obras, o que influenciou, o que estava acontecendo no mundo naquela época e principalmente no Brasil. Vamos focar bastante nossas atenções nesse movimento literário que foi bem impactante no Brasil e nas produções brasileiras que a gente tem de livros, pinturas, esculturas e tudo mais. Mas vamos trazer aqui mais para a parte da literatura mesmo, mas sem ignorar as outras esferas artísticas que também ficaram envolvidas nessa época. Mas, antes de tudo, antes da gente começar a falar sobre o modernismo e esse movimento e tudo que ele acarretou, eu preciso conversar com vocês sobre o significado da palavra moderno. Porque não tem como falar sobre modernismo sem falar do que é moderno. Fica a reflexão para vocês do que vocês acham que é moderno, o que vocês julgam como moderno, mas de acordo com o dicionário que eu peguei, moderno seria dos nossos dias, do tempo presente. Muita gente vai associar o moderno a algo do futuro. O que é moderno? É aquilo que está à frente, aquilo que está por vir. Mas, de acordo com o significado do dicionário e com o que a gente vive mesmo atualmente, o moderno é o que está aqui e agora, no nosso presente. E como segundo significado que eu trouxe, existem várias definições, tá, gente? Para moderno não são só essas duas, mas eu achei essas duas as mais estratégicas para nossa aula. A segunda definição, que ela é mais histórica, seria que é de uma época posterior à antiguidade, por oposição ao clássico ou antigo. Se vocês pegarem referências de modernidade, de coisas modernas, vocês vão perceber que, majoritariamente, elas vão estar se opondo a algo antigo. Como, por exemplo, o celular. O celular é o melhor exemplo para a modernidade. Por quê? Se você pegar o nosso celular de hoje em dia, um iPhone 13, ali, sem botão, com a tela como? Grandona, todo bonitinho, 3 câmeras, ele é moderno, porque a gente vai estar colocando ele como referência em relação aos celulares antigos, aqueles que tinham um botão para cada número, que só fazia ligação, que não tirava foto. Então, se você pegar esse celular antigo como referência, o nosso iPhone 13 vai ser um celular moderno. Ou seja, ele está em oposição ao clássico, ao antigo, que seria esse celular mais velho, né? E ele é dos nossos dias, porque ele existe, ele está aqui na nossa realidade. E ele vai estar em oposição ao clássico, porque o iPhone 13 ele vai se opor a esse celular antigo e ele está nos nossos dias de hoje. Ele está aqui, ele existe, ele é palpável, então você pode comprar, você pode ter. Então essa é a definição de modernidade. Se vocês pegarem também exemplos comerciais de televisão, comercial de televisão também é ótimo, porque vocês vão ver que sempre que alguém quer te vender alguma coisa, alguém quer te passar uma mensagem, tipo, compre isso, sempre vai vir carregado dessas palavras como moderno, inovador, diferente, novo. Sempre vai ter esses adjetivos carregados na publicidade, justamente por conta de tudo faz a gente voltar para oposição ao antigo. Porque se ele é moderno, se ele é novo, se ele é inovador, ele vai se opor ao que a gente já tinha antes, ao produto de antes. E isso vai o quê? Vai chamar sua atenção, vai te interessar, vai abrir seus olhos e vai te fazer comprar. Quando a gente traz isso para o nosso contexto histórico do modernismo, como movimento artístico, o que os artistas buscavam, além dessa quebra com o tradicional e oposição ao antigo, é justamente trazer essa nova visão. E quando a gente traz ele para esse contexto do movimento artístico literário, os autores, além deles quererem quebrar com o tradicional e fazer essa oposição ao antigo, eles querem também fazer uma arte mais atrativa, uma arte diferente, que tenham novas propostas, novas visões, mas que seja atrativa para todo o público, porque eles já estavam cansados do tradicional, já se tinha muitas produções referentes a aqueles assuntos já tratados no século XVI, XVII, ali mais ou menos no século XVIII, já estava começando a efetivar uma mudança. No século XIX é quando a gente começa, de fato, a trazer o moderno como discussão. Mas como já haviam muitas produções falando sobre o mesmo assunto, todas no mesmo formato, seguindo os mesmos movimentos literários e tudo mais, a intenção principal era essa. Além de quebrar com o tradicional e se opor ao antigo, eles queriam
trazer coisas mais atrativas, mais chamativas e, principalmente, diferente e novo. O diferente e o novo é a palavra-chave para falar sobre o modernismo, para poder se guiar durante esse movimento artístico. Aqui eu deixei, no Brasil buscavam a independência cultural. Bom, quando a gente vai falar de modernismo no Brasil, o assunto fica um pouco mais denso, o buraco é um pouco mais embaixo, porque o modernismo no Brasil foi realmente uma mudança bem drástica, foi uma mudança drástica, muitos autores e artistas se envolveram com esse movimento, se propuseram a participar desse movimento, e no Brasil eles queriam a independência cultural. O que seria essa independência cultural? Essa independência nada mais é do que se desvincular de movimentos literários europeus. Apesar de o Brasil ter sido inspirado nas vanguardas europeias para poder trazer o modernismo para o Brasil, e muitos autores brasileiros estudaram lá fora para poder trazer esse movimento para cá, a intenção era que nós fôssemos independentes nas nossas produções culturais, que a gente pudesse fazer esculturas, pinturas, livros, de formas mais autênticas brasileiras, que tivessem a nossa marca como algo brasileiro, e não como um brasileiro escrevendo no formato de um europeu, que era o que acontecia muito. Inclusive, também acontecia de muitos brasileiros irem lá fora estudar, seja literatura, seja arte, de um modo geral, mas principalmente na literatura, e ela, exemplo, na França, estudar e escrevia artigos em francês, e escrevia livros em francês. Então, assim, a gente tinha brasileiros que tinham capacidades de fazer livros grandíssimos para a nossa cultura, mas que acabavam escrevendo em francês, acabavam se utilizando da língua estrangeira, da cultura estrangeira e do movimento literário estrangeiro para poder fazer suas produções artísticas. Então, a principal intenção era justamente trazer essa autenticidade brasileira. E a palavra independência cultural, ela não está aqui à toa. Por quê? Quando isso começou, em 1922, era o centenário da independência, ou seja, estava fazendo 100 anos que o Brasil tinha se tornado independente de Portugal. Ou seja, ao passo que a gente estava comemorando o centenário da independência, estávamos buscando outra independência, que no caso era cultural. Porque apesar da gente não ser mais colônia de Portugal naquela época, né, a gente ainda estava muito vinculado à Europa, de um modo geral, tanto no modo de vestir, no modo de falar, nas produções artísticas. Então, apesar de ser um centenário da independência, a gente precisava se desvincular dessas outras formas de colonização, que até hoje ainda é uma luta. Até hoje nós estamos aqui lutando para se descolonizar de amarras que ficaram da época da escravidão, da época da colonização. E essa aqui foi um dos primeiros movimentos, né, mais explícitos que a gente vai ver de independência, que vai ser voltado mais para parte artística, mas ainda muito burguês, muito voltado para pessoas brancas, com estudo, que tinham condições de ir lá fora, estudar e conhecer mais sobre o assunto e tudo mais, mas não vamos deslegitimar essa conquista que foi a independência cultural. Bom, iniciou na Europa no fim do século XIX, porém, contudo, entretanto, todavia, a gente vai ter esse evento aqui, querela dos antigos e dos modernos, que ocorreu mais ou menos no início do século XIX ou no final do século XVIII ali, por volta de 1700 e alguma coisa, 1800 e alguma coisa, porque esses eventos aqui um pouco mais antigos, eles não têm datas tão demarcadas assim, dia tal, do ano tal. Ele vai surgindo, ele vai se infiltrando na sociedade, e quando a gente vai ver, ele aconteceu. Então, essa querela dos antigos e dos modernos é mais ou menos do início do século XIX, ali por 1800, que era o quê? Isso aqui foi um evento francês, foi um movimento francês, que a gente vai ter dividido em duas classes, que é os antigos e os modernos. Os antigos vão defender a ideia de que a arte medieval, assim, a arte antiga para eles, naquela época, pra gente já é quase pré-histórico, né? Mas o medieval ali, mais ou menos, era arte insuperável, era aquela arte perfeita, os contos de Homero, a Ilíada, a Odisseia, aquilo dali era a referência de perfeição, já que eram textos bem complexos e grandes e contavam histórias épicas de heróis e
toda essa questão. Para isso, para eles, isso era o insuperável, isso era a referência, e que não seria alcançado, porque era como se estivesse numa fase de endeusar essa produção artística mais antiga. E os modernos, eles vão trazer pra gente uma ideia de... Não chega a ser uma ruptura com o antigo, não chega a ser uma oposição, mas eles vão olhar para um passado próximo. Enquanto os antigos estavam olhando lá para trás, lá para Homero, que escreveu lá na Grécia Antiga, na época, de Platão, assim, é bem antigo mesmo, que a referência que eles tinham, os modernos vão ter como referência o passado recente. Há algumas produções de poucos anos atrás, produções de 10, 5 anos atrás, com relação ao ano que eles estavam vivendo, e repaginar essas produções do passado recente para poder trazer uma ideia de renovação mesmo, trazer essa ideia de novas produções, novas visões e novos objetivos, né? O objetivo que você tem quando você escreve algo. Então, eles iam se opor, os antigos e os modernos, pela questão do ponto de vista. Mas esses modernos aqui, que a gente usa para se referir à querela dos antigos e dos modernos, eles ainda não trazem com tanta firmeza essa pauta muito forte da quebra com o tradicional. Eles só estavam ali começando a fermentar o movimento de quebra, mas ainda não era completamente efetivado. Eles só olhavam para um passado mais próximo com relação aos outros. E aí, depois desse querela dos antigos e dos modernos, assim, a gente pode dizer que iniciou o modernismo por volta do século XIX, ali no final de 1800, quase na virada do século XX, porque no Brasil já chegou no século XX, então lá na Europa ocorreu ali no final do século XIX. A gente teve essas ideias aqui pipocando, provavelmente em outros países também tiveram outros autores escrevendo sobre isso, já propondo ideias parecidas, mas, efetivamente, século XIX foi o início do modernismo, que a gente vai ver mais autores se movimentando para poder trazer em pauta essas discussões. Deixei aqui os eventos que ocorreram durante o modernismo. Por quê? Porque os eventos que ocorrem no mundo, os eventos que ocorrem durante a época desse movimento vão influenciar diretamente ou indiretamente a escrita desses autores, ou a pintura dos pintores, ou a escultura dos escultores, né? Ou a música também, né? Porque a música também foi bem presente durante esse movimento. Então, esses eventos, eles vão afetar diretamente ou indiretamente, porque se tiver acontecendo uma coisa boa, provavelmente eles vão escrever coisas boas. Se tiver acontecendo coisas ruins, vão escrever coisas ruins. Se tiver acontecendo algo que ele se opõe, talvez tenhamos mais textos de oposição ou textos com uma espécie de protesto e tudo mais. Primeiro de tudo, Primeira Guerra Mundial. O modernismo começou ali, mais ou menos, um pouquinho antes ou quase junto com a Primeira Guerra Mundial. Enquanto ela estava acontecendo, a gente estava tendo essa produção artística. Logo, tínhamos a Primeira Guerra Mundial como pauta. Logo depois, Segunda Guerra Mundial também, o modernismo atravessou a Segunda Guerra Mundial e a Guerra Fria. Ou seja, a gente já tem aí 3 guerras atravessando o modernismo e 3 guerras diferentes, né? Assim, diferentes no sentido de objetivo. Então, já dá para imaginar que as produções vão ser bem com relação a protesto, vão ser produções bem carregadas, assim, né? Com o assunto da guerra e tudo mais. A gente vai ter aqui, para encerrar essa questão da questão europeia, a Revolução Russa, que também fez parte aqui, né, durante o modernismo. E agora, entrando nos eventos que aconteceram no Brasil, a gente teve a República Velha, que foi a República do Café com Leite, né, que é bem famosa por esse nome. E a República do Café com Leite nada mais é do que aquela questão dos paulistas e mineiros que ficavam revezando ali o governo e tudo mais. Os modernistas brasileiros, eles tinham muita oposição à República Velha, então a gente teve bastante textos se referindo a isso. Depois da República Velha entrou o Estado Novo, que já era mais tranquilo, né? A gente já não teve mais tanta oposição assim. Depois a gente veio para o governo JK, que, assim, governo JK, assim, gente, foi a época que construiu Brasília, então foi, assim, bem importante pro nosso país, porque mudou a nossa capital, porque era aqui no Rio de Janeiro, como vocês sabem, e passou a ser Brasília porque ela foi construída durante o governo JK. E, por fim, a ditadura militar de 1964,
ou o golpe militar de 1964, que também foi atravessado, quer dizer, atravessou o modernismo, né? Porque aquela época foi uma época bem complicada e a gente vai ter muitas produções artísticas de duplo sentido, com ambiguidades, com metáforas, fazendo crítica à ditadura militar. Como um exemplo clássico, assim, músicas do Roberto Carlos, Gilberto Gil, toda essa galera da música, principalmente, que é o que a gente tem como referência hoje em dia, produziram muitas músicas modernas, fizeram parte do modernismo, querendo ou não, e fizeram críticas à ditadura militar de 1964. Alguns foram exilados, outros não, outros conseguiram ficar, mas a produção artística ficou e sempre apresentando muitas críticas. Aqui eu trouxe a questão mais, trazendo de volta para a questão europeia, que é o rompimento com esses três movimentos, que é o naturalismo, o realismo e o romantismo. Esses três movimentos, eles são anteriores ao modernismo, óbvio, porque eles queriam romper com essa galera. E principalmente o romantismo em suas fases, ele é uma coisa bem cansativa. O romantismo, ele é cansativo, e principalmente o romance romântico. O romance romântico, ele é bem cansativo porque ele costuma ser textos bem longos e bem melancólicos, tristes, muito sofrimento, o amor perfeito, aquele amor que a gente não consegue alcançar. Então, o romantismo, ele é bem cansativo. E eles queriam quebrar com esse movimento literário. Só que, como os movimentos literários, eles não são demarcados, assim, não é que você vai chegar um dia e vai falar assim, não temos mais romantismo, agora somos modernistas. Ah, não somos mais modernistas, agora somos contemporâneos. Não existe isso, essa demarcação. É fluido, vai acontecendo. Então, quando a gente chega nessas duas autoras aqui, Virginia Woolf e James Joyce, a gente vai ter características do romantismo na escrita delas, apesar delas serem extremamente modernistas, estarem escrevendo na época do modernismo e com pautas do modernismo, a gente vai encontrar características do romantismo na escrita delas. Por quê? Porque elas escreveram na virada dos movimentos. Elas escreveram ali na saída do romantismo para a entrada do modernismo, então não tem como você se desvincular completamente de uma forma de escrever e criar uma nova no dia seguinte, até porque isso atravessa pela identidade do autor, atravessa pela identidade, pela vivência, pelos costumes, o caráter, tudo que o autor carrega dentro de si como vida e como personalidade, é vinculada à época que ele viveu. Então, a época que elas mais viveram foi durante o romantismo, apesar de escreverem também muito durante o modernismo. Então, a gente vai encontrar a característica dos dois movimentos dentro do texto, principalmente dessas duas autoras, por conta desse motivo. Bom, dando continuidade, a gente vai falar das vanguardas europeias. Por quê? Por que vanguardas europeias, né? Esse nome, assim, ele é meio... Não vem nada à cabeça, né? Só vem o europeias por causa da Europa. Mas vanguardas vão ser aqueles que estão à frente. Nada mais é do que modernos, né? Só que as vanguardas europeias, apesar deles serem modernos ou estarem à frente e tudo mais, eles foram divididos em alguns movimentos também. Que não é só o modernismo. O modernismo a gente usa para definir uma época que alguns autores dizem que ainda não acabou, que pode estar dentro do nosso dia a dia ainda como moderno. Mas dentro do modernismo, a gente vai ter outros movimentos, que aí nesse caso vai ser o cubismo, o dadaísmo, o expressionismo, o surrealismo e futurismo. Esses movimentos aqui a gente vai encontrar alguns pintores como o Salvador Dalí, com aquelas artes um pouco mais abstratas e tudo mais. A gente vai encontrar alguns escritores, como eu vou falar agora do Franz Kafka, que vai usar alegorias, que vai usar uma distopia, vai brincar com distorção do corpo humano e tudo mais. E as vanguardas europeias, elas foram divididas em alguns movimentos, como o cubismo, o dadaísmo, o expressionismo, o surrealismo e o futurismo. Todos esses movimentos das vanguardas europeias, eles envolveram muitas esferas artísticas, gente. A gente não está falando só sobre literatura. Também teve influência
na pintura com Salvador Dalí. Também teve algumas influências no cinema, que já haviam produções no cinema já efervescendo, já era uma coisa mais difundida na nossa sociedade. Tivemos na literatura, óbvio, e esculturas também. Porque esculturas não sou especialista em esculturas, mas sei que, sem dúvidas, a gente tem a participação dessa galera aqui. E como autor, né, de literatura, que a gente está aqui para falar de linguagens principalmente, a gente pode falar do Franz Kafka, que ele foi um grande autor dessa época das vanguardas europeias. Ele viveu entre 1883 e 1922. A principal característica do Franz Kafka, ele foi uma pessoa, assim, excepcional na sua escrita, na sua técnica de escrita. Ele foi realmente um autor ilustre. E ele produziu esses 3 livros, que os mais conhecidos, que é a Metamorfose, o Processo e o Castelo. E, mais especificamente sobre a Metamorfose, que é bem surrealista, ele trabalha com bastante alegoria, ele trabalha com bastante distopia, e ele brinca com a questão da distorção do corpo humano, porque é metamorfose, porque é um homem que se transforma em um inseto, e ele vai trabalhando essa questão, sempre fazendo muitas críticas à sociedade, sempre criticando e demonstrando suas oposições no livro, mas usando, falando sobre essas oposições, se utilizando de alegorias, de distopias, de distorções, de metáforas, muita melancolia. É um livro bem complicadinho de ler, não é fácil. Mas Franz Kafka, ele foi um grande autor e eu recomendo a vocês, caso vocês tenham curiosidade, já tenham um pouquinho mais de bagagem de leitura, Franz Kafka, excelente autor. E parceiro ali do Franz Kafka, mais ou menos na mesma época, George Orwell, que viveu de 1903 a 1950. George Orwell está aí no nosso dia a dia. Frequentemente a gente tem livros do George Orwell como pauta para vestibulares, principalmente o da UERJ usa bastante os livros dele. Aqui eu deixei os 2 livros mais famosos que a gente tem, que é A Revolução dos Bichos e 1984. O George Orwell, ele vai, por ter vivido assim, mais ou menos, bem mais ou menos, na mesma época do Franz Kafka, eles vão ter estilos de escrita bem parecidos. Porque o George Orwell, com A Revolução dos Bichos, ele vai humanizar animais. Ele vai dar comportamentos humanos a animais. E através desses animais com comportamentos humanos, ele vai fazer uma crítica à sociedade. E é uma crítica extremamente atual. É uma crítica tão bem feita, tão bem escrita, que ela vai se encaixar em qualquer época que a gente estiver vivendo. Porque ela é flexível, é uma crítica flexível. Você pode interpretá-la de forma a encaixar com a época que ele viveu, 1913 a 1950, como você pode encaixar com a época que a gente vive hoje em dia. É totalmente plausível. E a Revolução dos Bichos é isso, são animais que faz uma divisão, né, de melhores e piores, e entre os melhores e os piores a gente vai ver se instaurando uma ditadura. E, enfim, não vou falar muito sobre o livro, porque eu recomendo muito que vocês leiam, porque realmente a Revolução dos Bichos é algo que a gente lê e muda a nossa percepção de sociedade. Então, assim, é bem interessante. Mas é mais ou menos a história de uma ditadura feita por animais dentro de uma fazenda, então é bem interessante. E em 1974, aqui a gente trouxe a questão de humanizar os bichos, aqui a gente vai trazer a questão da distopia. 1974 é um livro de um romance que é distópico, porque acontece ali em meio a uma guerra, e esse romance ele vai ser atravessado por muitas dificuldades, vai ter bastante questão de distopia, visões de futuro, ou falta de futuro, no caso, né? Porque é um livro triste, é um livro melancólico, e foi uma grande produção dele também. A gente também vai ter Fahrenheit, que também é um grande livro do George Orwell, mas não deixei aqui escrito porque ele não, tipo assim, é um dos best-sellers, mas não é tão trabalhado quanto esses dois. Esses dois aqui são os 2 principais livros dele. E também fica a Metamorfose de Franz Kafka, se vocês ainda não conheceram. O Processo e o Castelo também, mas deem preferência à Metamorfose, que é realmente o livro. E eu espero que vocês tenham entendido um pouco sobre o modernismo, sobre a origem do modernismo, né? Aqui a gente fez um mapeamento geralzão, como ele surgiu, quem veio antes, quem veio depois, quem escreveu, os países no Brasil.
E pra gente poder conseguir ter um parâmetro para poder conseguir adentrar mais o conteúdo depois, falar um pouco mais sobre o movimento no Brasil, que realmente é o que mais importa, porque no Brasil houveram realmente mudanças assim efetivas. Foi um movimento um pouquinho mais radical do que lá fora. E espero que vocês tenham gostado. Vejo vocês na próxima aula falando sobre o modernismo no Brasil e até a próxima.